Hoje vamos falar de um assunto muito importante, vivendo em fé. E quero compartilhar uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amados, isso é muito importante entendermos o que a palavra está dizendo. Veja bem, visto que andamos por fé, nós devemos andar por fé. Andar por fé quer dizer andar sobre a palavra de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia, um deles agora me vem na mente, onde os discípulos passaram a noite inteira pescando, porque eles eram pescadores, e nada apanharam a noite toda, mas pela manhã Jesus os encontrou na beira do mar e pediu que lançasse a rede para o outro lado do barco. E Pedro ainda disse: olha, Jesus, nós passamos a noite inteira pescando. Como se ele estivesse dizendo: olha, nós temos muita experiência e nada apanhamos. Mas Pedro disse o seguinte: eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. E quando ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus, isso que é fé, andar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando ele fez isso, ele lançou a rede se encheu de tanto peixe. Encheram 2 barcos. Amados, isso é muito importante para nós, para que quando a gente tem uma vida com Jesus, abrimos o coração, nascemos de novo, recebemos o perdão, filiação, vida nova, vida eterna, passamos por um verdadeiro, genuíno arrependimento, adquirimos a vida nova, a vida divina em nós implantada. Então devemos vigiar para não retroceder, porque se retrocedermos, agimos de forma natural, carnal, iremos ter perdas, porque nós temos à disposição coisas grandiosas, coisas maravilhosas, a experiência de ser a pessoa mais feliz, mais plenamente realizada em todas as áreas e setores da sua vida. Então, quando não andamos em fé, quando estamos vivendo de uma forma natural, segundo o homem natural, deixamos de desfrutar o melhor de Deus. Certa vez Jesus encontrou Tomé depois da ressurreição, porque Tomé estava muito triste, muito abatido, ele não estava crendo, ele não estava vivendo em fé, estava vivendo pelo que ele viu, presenciou a morte do seu Senhor, a prisão, sendo açoitado, crucificado, sepultado. É isso que estava na mente dele, aquilo que ele estava vendo. E quando Jesus ressuscitou, todos se alegraram, mas Tomé não estava naquela reunião. Mas diz a palavra que 8 dias depois, aí ele estava reunido com os discípulos. E Jesus novamente foi visitá-los. E foi diretamente para Tomé. E disse: olha, Tomé, põe aqui a tua mão, aqui do lado onde fui transpassado pela lança. Coloca aqui o teu dedo aqui na minha mão, onde os cravos transpassaram as minhas mãos. E aí Tomé caiu de joelhos, disse: meu Deus, Deus meu. E Jesus ainda falou para ele que ele devia ser uma pessoa de fé, devia viver em fé, que ele seria uma pessoa mais feliz. Veja bem, ele estava infeliz, triste, talvez até depressivo, remoendo a morte do Senhor, perdeu a esperança. Não, devemos viver por fé. Vamos viver por fé. Por isso que aqui está a recomendação que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós deixarmos levar pelo que vemos,
podemos ser pessoas muito tristes, depressivas, desanimadas, pessoas derrotadas. Porque Jesus certa vez diz, tudo é possível àquele que crê. Então, se vivemos por fé, iremos agradar a Deus. E lá em Hebreus diz que, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que creem, aqueles que vivem em fé, diz a palavra que são galardoados, ou seja, são presenteados, serão honrados. O Senhor vai honrar tremendamente. Mas se você vai dizer, mas eu não tenho fé, mas você precisa pegar o hábito de ler e ouvir a palavra, porque a fé só vem pelo ouvir ou ler a palavra de Deus. Exatamente isso. Por isso que as pessoas não têm fé. Às vezes elas têm um pensamento positivo, logicamente melhor que negativo, mas ainda não é fé. Fé é crer nas promessas de Deus. Fé é um dom do Espírito, ele nos concede quando se aplicamos a orar, a meditar na palavra, a ler a palavra, a ouvir a palavra de Deus. Volto a reforçar que a fé só vem pelo ouvir ou ler a palavra de Deus. E quando nós ouvimos e lemos, pegamos o hábito diariamente, a fé vai crescendo na medida que a gente coloca em prática a palavra de Deus. Quando praticamos, quando obedecemos, a fé vai crescendo. Porque a fé não é só tomar conhecimento também, esse é o primeiro passo. Quando ouvimos a palavra, lemos a palavra, então estamos tomando conhecimento. Mas crer, fé mesmo, é quando colocamos em prática, quando obedecemos a palavra. Então a fé vai crescendo cada vez mais. Cada vez mais vamos acessar mais das riquezas, mais da glória, mais daquilo que Ele tem de melhor para os seus filhos, para as suas filhas. Então precisamos realmente pegar o hábito de meditar e ler a palavra diariamente. Amém, amados? Então vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos. Para que mais pessoas venham viver em fé. E para isso eles precisam dessa orientação. Eles precisam abrir os seus corações para o Senhor Jesus, fazer habitação. Porque quando o Espírito vem para dentro de nós, que Deus é Espírito, Ele opera tanto o querer e o efetuar da boa vontade dEle no nosso coração. Ele vai colocar sede e fome no coração, assim como a criança quando nasce, ela tem fome, ela quer mamar, quer mamadeira, quer comer papinha e assim por diante. Até nós hoje, adultos, precisamos se alimentar para manter a vida, quanto mais para crescer. Então, na medida que nós se alimentarmos adequadamente da palavra de Deus, essa fé vai crescer. E quando nos damos conta, estamos vivendo em fé. E somente vivendo pela fé que vamos acessar tudo de grandioso e maravilhoso, sobrenatural de Deus. Esse é o tempo. Amém, amados? Eu gostaria que você incentivasse, né? Comunicasse, levasse os teus contatos, para as pessoas que você ama, realmente, para que eles também venham vivendo uma dimensão mais elevada. Porque quando nós vivemos em fé, nós também vivemos uma dimensão mais elevada. Nós iremos viver acima das circunstâncias adversas. A dimensão do Espírito, a dimensão da fé. Não iremos mais retroceder, mas pelo contrário, iremos enfrentar os obstáculos, enfrentar os problemas, enfrentar as tempestades, a turbulência, iremos vencer. O Senhor irá à frente, removendo ou nos elevando para andar sobre as tempestades. Lembra como a águia vive, que é uma ilustração da natureza de Deus. A águia não é que nem os demais animais e aves
que quando vem uma tempestade eles fogem, se escondem. Não. A águia enfrenta a tempestade. Pelo contrário, ela usa a própria tempestade para subir mais alto. Ela pega um embalo e quando vê ela está acima da tempestade, onde há bonança, onde há claridade. Se olhar para baixo, está tudo escuro, está uma turbulência, mas ela está lá na claridade, na bonança, na paz, nas alturas. Assim Deus quer nos elevar através do viver em fé, andar sobre as tempestades, sobre as dificuldades e experimentar o que a palavra nos diz, que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa ilustração, por essa palavra, Deus, que nos motiva, quer nos levar a viver em fé, Senhor. Meu amado Espírito Santo, tu que tem esse encargo, opera o querer efetuar da tua vontade no coração de cada um, Senhor, e vai acrescentando a fé, na medida que eles sejam iluminados, agraciados com luz, com a palavra rema, com a palavra revelação, com o Espírito e a vida, concede a fé, para que eles possam se erguer agora da circunstância e situação adversa que cada um se encontra agora, possam se erguer como gigantes e acessar a grande vitória que está preparada. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.